Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Bom, hoje, seguindo com a nossa história referente ao livro Nos Bastidores do Reino, de Mário Justino. Lembrando para os ouvintes, né, estamos na terceira parte, lembrando que se passou. Mário Justino era uma criança pobre, morava num lugar horrível de São Gonçalo, foi chamado para a Igreja Universal, entrou como obreiro, depois é levado a pastor, começa a ver a sujeira dentro da igreja, entra em depressão severa para suportar as coisas que ele via e vivia, junto com a morte da sogra e da mãe dele. Acrescido a isso, ele tinha que ver coisa errada dentro da igreja. Para suportar a vida dele, ele começa a tomar Lexotan e começa a tomar Lexotan e fumar maconha para suportar a vida dele. Além disso, ele era casado e tinha uma relação homossexual escondida com outro pastor. Então, a vida dele fica tão insuportável que ele decide que a melhor coisa para ele poder voltar a ter uma vida normal era sair da onde ele estava, que era a Bahia, e ir para São Paulo. Essa decisão foi postergada por muito tempo porque o pastor da Universal não liberava ele para ir. Mas aí, então, ele insiste e de repente surge uma oportunidade para ele ir para São Paulo com a esposa. Tudo isso foi muito animador, porque a vida do Mário já estava de ponta cabeça. Qualquer hora aquilo ali ia se tornar insustentável. Ele ia em biqueira comprar maconha. Qualquer hora um membro da igreja ia ver ele. Em uma dessas ocasiões em que ele foi comprar maconha, ele foi assaltado e volta pelado para casa. Pelado, roubaram tudo dele. Ele volta pelado para casa, quer dizer, a qualquer hora ia estourar alguma coisa muito grave. Ele consegue essa transferência para São Paulo e tudo isso vem como uma promessa de vida nova, de uma vida renovada que ia surgir a partir de agora. A mulher do Mário ficou animada, certo? Então ele pega as crianças, pega a esposa e vai para lá. Muito na expectativa de que agora, numa cidade nova, ele não iria mais precisar das drogas, ele não ia precisar mais, ele não ia ter mais relação homossexual, que então São Paulo iria ser a oportunidade de vida nova para o Mário Justino. Quem vem aí ajudar a gente a comentar, como sempre, é o nosso amigo Filipão. Fala, Filipão. Fala, Hernani. Fala, ouvintes do Na Boca do Crime. No último episódio, ouvintes, nós vimos a derrocada, a descida do Mário Justino em uma situação degradante, o começo do semear das dúvidas quanto à sua profissão, quanto à sua vocação de pastor, quanto à Igreja Universal como um todo. Nós vimos o que antes era um pastor muito dedicado, um pastor que tinha como únicos objetivos nessa vida realmente transmitir da forma mais humilde e verdadeira possível a palavra de Deus para os seus fiéis. Nós vimos ele começar a se utilizar de drogas, realmente entrar em uma etapa muito sombria da sua vida. E hoje nessa parte, como nós dissemos, se preparem, ouvintes, porque a coisa só piora. Bom, quando ele chega em São Paulo, ele encontra uma cidade diferente de tudo que ele encontrou. Porque São Paulo, para quem já foi na cidade de São Paulo, é realmente uma metrópole com uma outra forma de lidar. As pessoas são mais frias, mas ele se apaixonou pela cidade. Era uma cidade com uma nova perspectiva. É importante entender que a Universal em São Paulo é diferente da Universal da Bahia, que é diferente da Universal de Minas. O Mário explica que os costumes que eram feitos em outras igrejas da Universal não eram feitos em São Paulo. Palavras do Edir Macedo: para cada peixe, uma isca diferente. Então, o que acontece? Lembram daqueles costumes lá? Fazer aqueles espetáculos, fazer pastor que começava a gritar. Não, a gritaria ainda tinha, sim, mas
O negócio de rosa ungida, você encostar no envelope do dízimo e tira capeta, essas coisas. Esses espetáculos em São Paulo não aconteciam. Tanto é verdade o que eu tô falando, que o próprio pastor que gerenciava ali, vamos colocar assim, o bispo que gerenciava São Paulo, ele não tinha as mesmas cobranças que o Mário tinha na Bahia. Porque em São Paulo é diferente. É diferente. O público que frequenta a Universal em São Paulo, pelo menos neste período, estamos falando... inclusive, Felipe, recebemos a crítica aí, construtiva, que nós não falamos o ano para os ouvintes. Então, voltando lá, ouvintes, isso aqui é em meados... se o livro foi escrito em 95, isso que nós estamos narrando aconteceu entre 92 e 93. Então, o que acontece, ouvintes? Então, em 92, o público médio da Universal eram pessoas de classe média alta e alguns ricos. Então, quem frequentava a Universal eram médicos, empresários, tinha engenheiros, advogados. Lógico que o povo pobre também sempre teve presente, mas existia também membros de classe média alta, porque São Paulo é uma cidade onde tem muitas pessoas que ganham bem, né? Vamos colocar assim. Tanto é que tantos nordestinos vão para São Paulo, justamente. O próprio Mário classifica isso como Brazilian Dream, que é o nordestino que sonha em ir para São Paulo conquistar as coisas, né? Pois bem, então, gente, ele chega em São Paulo e é orientado que em São Paulo não podia fazer aqueles carnavais, aquele negócio do sal que cura vício, essas coisas. Ele tinha que ter uma abordagem diferente. E aí ele fica satisfeito porque ele não tinha mais que fazer basicamente se prostituir, né? Fazer aquele espetáculo, aquele carnaval em troco de dinheiro. Ali em São Paulo tinha uma batida diferente. Foi nesse período em que começou a estourar as acusações e escândalos sexuais da igreja. Tudo começou quando teve um caso de um pastor que fugiu, largou a mulher e fugiu com uma menor de idade da igreja. Uma membro da igreja, né, menor de idade. Isso foi um escândalo muito grave, mas tinham outros. É válido lembrar que, se vocês ouviram nos episódios passados, os pastores sempre tinham casos extraconjugais, mas que eram abafados pela igreja. O próprio pastor orienta o Mário quando ele confessa que teve essa relação homossexual. Fala assim: alguém soube? Ele fala: não. Então fica quieto, não fala pra ninguém, não vamos espalhar isso. Ou seja, então a igreja nesse momento acobertava. Antes acobertava. E é coberta até hoje, pra ser sincero, é até coberta até hoje. Mas chegou num momento em que a coisa ficou insuportável. E aí começa uma mudança de postura da igreja, como lidar com a questão da sexualidade. A gente já vai chegar nesse ponto. Ô Felipe, até aqui, o que você pode comentar sobre essa questão da chegada em São Paulo? E outra coisa que eu queria que você falasse é a questão que ele também, além dos casos sexuais que estavam explodindo, a questão de pastor roubando a igreja também. Faz o seu comentário, por favor. Hernani, inicialmente é interessante ver que para o Mário essa mudança para São Paulo foi uma coisa muito bem-vinda. Desde que ele estava lá na Bahia, ele pedia constantemente uma mudança para outra metrópole. Principalmente, no caso, ele pedia especificamente por São Paulo, para ver como a família dele, que, lembrando os ouvintes, perdeu tudo em uma enchente que teve, no caso, teve um grande problema, um grande burburim ali numa represa. E aí acabou por criar uma grande enchente que alagou a casa inteira do pastor, do Mário. E por causa disso ele perdeu uma boa parte dos bens dele, estava em uma situação completamente desesperadora. Ele usou isso como uma forma de motivação para tentar levar a família para outro estado, para um estado maior. E no caso, para todos os nordestinos praticamente, como você bem disse, Hernani, o Brazilian Dream era justamente essa ida do Nordeste para São Paulo.
E não só isso, mas a Universal na época, ela teve como grande base, grande sede ainda hoje, é São Paulo. Porque lá é onde justamente o Bispo Macedo, ele resolveu instalar o centro das operações. É a terra do dinheiro. Da Universal, e também onde, claro, rolava a maior parte da grana. Justamente pela condição econômica das pessoas de São Paulo, onde a maior parte da classe média alta se concentra, era muito diferente os ganhos que eles tinham em São Paulo quanto ao dos outros estados. Eram ganhos astronômicos. Então, o Bispo Edir Macedo resolveu por estabelecer em São Paulo a sede da Universal e também onde eles focariam os seus esforços. E com isso, o Mário, ele começou a pedir por diversas vezes transferências para São Paulo, mas ele até menciona, em 5 oportunidades elas tinham sido negadas. No entanto, do nada, ele chega uma sexta vez para o seu superior, pede uma transferência e então é concedida. E ele até estranhou, no entanto aceitou com muita alegria e foi para São Paulo. E inicialmente ele achava que isso é uma coisa até que a maioria do povo diz sobre São Paulo, até mesmo aqui o povo fala sobre Brasília, que é a mesma coisa. Fala assim que é uma selva de asfalto, que é cinza, que tem pessoas muito mal educadas, que é uma cidade muito, muito sem graça, muito sem cor, sem sal, comparada a outros estados brasileiros, né? No entanto, logo que o Mário pisou lá e começou a viver o cotidiano do paulista, ele até menciona, ele começou a ir nas pizzarias mais conhecidas, ele começou a ir nos lugares que os paulistas frequentavam mais assiduamente, ele começou a, de fato, viver como o paulista médio. Ele disse que se apaixonou pela cidade e começou a ter um novo sopro de vida morando aí em São Paulo. Ou seja, é como se... Só uma correção, paulistano, tá? É só uma correção, paulistano. Não, paulista não pode também não? Paulista é quem mora no estado, paulistano é quem mora na cidade, né? Vamos dizer assim, ele viveu como um paulistano, é isso que você quer dizer, né? É isso aí, perdão. Perdão. Sim, continua, desculpa. E então nisso, quando ele chega em São Paulo e passa a viver lá, ele sente que teve uma nova oportunidade na vida, ele realmente se sente renovado para continuar com o trabalho dele. Tanto é que ele fala que ele não se utilizava de drogas, que era um dos objetivos dele, sair da droga, e não mais depender das drogas para continuar desempenhando as funções dele como pastor e também como pai, né? Porque ele se mudou com a esposa e a filha lá para São Paulo. No entanto, foi justamente em São Paulo que ele começou a ver como de fato eram feitas as coisas na sede da Universal. Porque você tem que imaginar, ouvinte, se na Bahia, que era longe da sede, lá no Nordeste, ele já conseguia ver parte da podridão que assolava a Universal, no caso, essa parte da grana em volumes astronômicos que, de acordo com o Mário, era o que assolava a Universal e o que corroía a base da Universal. Em São Paulo, ele entrou diretamente com a raiz de tudo isso, porque era justamente o estado onde a Universal recebia a maior parte da sua receita, e onde o dinheiro fluía mais. Então, ele entrou mais em contato com isso, e aí sim ele viu o quão podre a Universal era. Tanto que é justamente aí que começa essa parte. Por exemplo, ele começou a ver cada vez mais escândalos de pastores que roubavam a Universal e, por exemplo, roubavam dinheiro e criavam as próprias igrejas. Ele começou a notar diferenças na forma como as reuniões eram tidas. Por exemplo, ele fala em uma passagem, ele menciona que enquanto tempos atrás as reuniões de pastores, né, quando os pastores se reuniam, eram para ler salmos, para realizar estudos bíblicos, e entre outras atividades da igreja, ele de repente, as reuniões de pastores eram exclusivamente para tratar sobre negócios, sobre balanços da igreja, sobre o quanto de dinheiro eles conseguiram pegar. Tanto que ele até menciona, alguns pastores nem tentavam esconder isso. No meio do culto mesmo, eles nem esperavam terminar o culto para, por exemplo, abrir a caixa do dízimo e contar quanto de dinheiro eles arrecadaram.
Então chegou em um ponto que realmente o Mário entrou em contato com tudo aquilo que ele abominava, e começou toda essa alegria que ele teve nesse primeiro momento de estar em um lugar novo e pensar que as coisas seriam diferentes, começou tudo a ruir. E não só isso, mas também veio justamente essa parte dos escândalos sexuais, que se na Bahia era uma coisa que já existia sim, e a todo custo a igreja tentava abafar, em São Paulo chegou em um ponto que até mesmo as lideranças da igreja, até o próprio o bispo Edir Macedo, chegou em um ponto que os escândalos estavam tão numerosos e tão grandes que eles tiveram que convocar reuniões emergenciais, grupos de discussão para realmente tentar trabalhar nesse problema e tentar solucionar eles dentro da própria igreja, porque estava chegando em um ponto insustentável. E foi justamente nisso que começaram, Hernani, essa é uma das passagens que eu achei mais bizonhas, foram justamente essas reuniões, reuniões de sexo, né, que o Mário fala. Porque a coisa ficou de um jeito que estava muito complicado, porque o pastor fazendo essas indecências, né, e a coisa tava num estado que tava ficando muito sério. Aí o Edir Macedo decidiu que ia mudar a forma da igreja ver a sexualidade. Ele começa a promover encontros com os casais de pastores, né? Então o pastor trazia sua companheira, e eles iam para um sítio lá com piscina, com as coisas, para poderem ter essas palestras. Nessas palestras tinha orientação sexual, porque o Edir acreditava que quem come bem em casa não sente fome na rua. Então que era para o pastor começar a fazer as coisas que ele queria com a mulher para não precisar trair. Ali tinha momentos absolutamente desconfortáveis, né? Onde o Edir Macedo pegava a dama... Meu Deus do céu. A mulher dele, o povo chama de dama da fé. E o pastor, o profeta nervosão, chama ela de dama da fezes, mas beleza, ele pegava a dama da fé e levava pra piscina e fazia demonstrações, né, de como que o marido tem que fazer com a mulher, e aí ali tinham comentários sobre filmes pornôs, sobre as coisas, e aí era falado, né, uma orientação sexual pros pastores e tal. Bom, exato. Isso, eu tenho um relato. Essas coisas bizonhas, até que o próprio Edir Macedo, o Mário relata que o Edir Macedo falava sobre coisas com a mulher dele, papos sobre sadomasoquismo, que também o próprio Macedo e os pastores diziam que todo tipo de sexo é permitido, contanto que o casal consinta, entendeu? Era uma coisa que ele até diz em uma passagem que enquanto o Vaticano ainda discutia a questão da absolvição ou da veracidade, coisa do Galileu Galilei, por exemplo, na Universal o povo já estava dizendo que era tudo liberado, que podia botar um pornozão ali para rodar no quarto. Eu tenho um relato aqui de um ex-pastor, que a gente já vai falar sobre ele, que é o ex-bispo. O nome dele é Carlos Magno. Depois eu vou falar, a gente vai ter que ler mais coisas sobre o Sr. Carlos Magno. Ele é ex-pastor e ex-bispo. Ele faz algumas acusações muito graves contra a Record, mas em palavras dele, vou ler o que ele falou. O senhor declarou em site de relacionamentos que Bispo Macedo... a entrevista, isso aqui que eu tô lendo, é do Observatório da TV, tá? O senhor declarou em site de relacionamentos que o Bispo Macedo era um homem depravado, que cometia atos ilícitos. O senhor confirma? Aí ele falando. Confirmo sim. Digo que ele era imoral porque era comum nas reuniões de liderança ele provocar assuntos que falassem de sexo. Os bispos, para lhe agradar, contavam que faziam com suas esposas, suas preferências pessoais. Filmes pornôs eram passados para pastores e esposas. Como eu nunca abria a boca para falar nada, era chamado pelos demais de Santa Madre Teresa de Calcutá. Eu não me incomodava, mas mantinha minha dignidade, pois mesmo no tempo do catolicismo nunca vi nada igual. Então, olha que interessante isso. Por que eu tô lendo isso para vocês? Isso aqui, o Carlos Magno falou agora. Agora pode dizer. De quando que é essa entrevista aqui? É de 2000 e...
16. Isso foi falado numa entrevista recente. E o Mário tinha denunciado isso em 95. Então, isso atesta que as informações passadas foram reais. Olha que interessante. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que realmente começou essa política, então, de apimentar lá a vida sexual e começarem aí um passando filme pornô pro outro, essa questão de comentar com o pastor, com o bispo e tudo. Assim, a princípio, eu acho que... Meu Deus do céu, como é que eu vou comentar um negócio desse, cara? Não... Tipo assim, entre o casal lá, eles que se resolvam. Agora, esse negócio de ficar levando pro bispo comentar, falar sobre sua vida sexual, acho que é meio bizarro isso aí, né, cara? Meio esquisito, né, cara? Absolutamente, né? Até porque, pô, imagina você tá lá com a autoridade máxima da igreja numa reunião de pastores e ele dizendo que, aqui nas próximas palavras do Mário, o Bispo Macedo chegava nas reuniões e falava como ele satisfazia a esposa e que ele era um insaciável e que a esposa dele era plenamente insaciável. Pô, Hernani, isso não tem condição, cara. Isso parece comédia, cara. Agora, eu vou dar uma dica pessoal. Agora, falando pessoalmente pra todo mundo que escutar isso aqui. Quando eu era mais novo, eu tinha uma bobeira de contar pros amigos e pras pessoas como é que eu comia a minha mulher. Tipo, de zoeira, assim, né? Pô, essa semana foi bom demais, que eu fiz tal coisa. Nunca faça isso, cara. Porque depois, vamos supor, você contou pra uma pessoa, pra um amigo. Depois o seu amigo vai ver essa mulher, que vai ficar um clima horrível, cara. Tipo assim, ela não sabe o que você contou. Mas ele sabe o que você falou, cara. É muito chato, cara. Não faça isso. Nossa senhora. Aí o cara fica... Não, é ruim até pro cara, né? Ele fica imaginando um negócio. Nossa senhora. É muito desagradável. Só isso que eu falo. Bom, voltando lá. Outra questão. Os pastores começaram a meter a mão na grana. Teve uma questão de um pastor que tentou roubar. Um ex-pastor foi tentar roubar a igreja e matou o pastor. Tem essa questão. Outra questão é que começaram a roubar. Tanto que o que a gente tá falando é verdade. Que atualmente, pra igreja levar o dinheiro, eles estão levando de helicóptero. Porque agora não tem mais como roubar, pô. De helicóptero é impossível. Leva-se a grana lá pra cima e manda de helicóptero. Outra coisa que eles estão fazendo agora é o seguinte. Isso eu descobri recentemente. Eles, na hora que recebem o dízimo já é transferido automaticamente para a cidade sede, para a igreja sede da cidade. E depois da igreja sede, vai para a cidade sede do estado. Fazendo dessa forma, o dinheiro não fica mais parado. O dinheiro de uma igreja pequenininha vai, bate lá e já é transferido para a igreja da sede. Chega lá, ele vai para uma sala, ele é contado e vai para a cidade sede. E vai fazendo dessa forma, sempre transferindo o dinheiro, porque aí não deixa-se mais juntar quantias para ser roubado. Então esses escândalos todos colocaram a credibilidade da igreja em xeque. A igreja chegou a ter uma queda. Tem que falar mais uma coisa importante. Em paralelo a isso, começaram as primeiras pessoas a realmente atacarem bastante a igreja. Um que vale a pena ser mencionado é o Afanásio Jazardia. Ele era um radialista famoso, bastante famoso. Ele fazia cobertura de notícias policiais e ele criticava muito a Universal. Tanto que a Universal colocou o apelido nele de Satanásio, porque o nome dele era Afanásio, então botou o apelido nele de Satanásio pra dizer que ele era um endemoniado. Sempre que uma pessoa atacar a igreja, vocês vão ver essa questão. Ou é endemoniado, ou é caído. É sempre essa questão. Inclusive tem pessoas que criticam, dizem que a Universal fala mais em diabo do que em Deus. O que é absurdo, né? Bom, ô Felipe, aí o que foi acontecendo? Quais foram os acontecimentos? Vamos lá. Então, é justamente nisso aí que, depois desses casos, principalmente das reuniões sexuais, o Mário chama, e também um caso em que ele comenta que, enquanto ele apresentava os programas de rádio dele, tinha um cara que trabalhava no áudio, né, que
também compartilhava das preocupações dele quanto à igreja e a insatisfação com a podridão da Universal, que ele começou a falar com o Mário acerca de sair da Universal, porque estava desiludido, né? O próprio Mário dizia que a maioria dos pastores, na verdade, praticamente todos os pastores não tinham ilusões mais quanto à Universal, entendeu? Quem trabalhava ali sabia da coisa e continuava justamente para ganhar a grana. Não tinha mais ninguém, não tinha ninguém puro ali que nem o Mário era há algum tempo atrás, em que ele realmente trabalhava apenas pela felicidade e também pela satisfação de espalhar a palavra de Deus, né? Então, esse cara de áudio, ele começou a compartilhar algumas das preocupações, das insatisfações com o Mário, o que fez o Mário começar a pensar mais ainda sobre como seria o futuro da igreja e como ele mesmo estava num ponto de desilusão tão grande que ele começou a pensar seriamente em não mais trabalhar necessariamente como pastor, né? Tanto que com esse cara do áudio, ele até comenta que ele saiu da igreja porque ele foi agredido por um dos pastores um dia, enquanto um pastor agrediu esse cara fisicamente. E quando o Mário ficou sabendo disso, e também juntando todas as coisas das reuniões sexuais e também da parte dos pastores roubando dinheiro e as reuniões semanais em que ele era obrigado a participar para falar sobre os lucros da Universal na semana, ele começou a amadurecer cada vez mais a ideia de querer viver uma vida normal, uma vida tranquila, sem ser pastor, sem participar disso tudo, porque ele não aguentava mais. Ele menciona que mesmo que com todo esse sopro novo que ele teve aí nessa vinda para São Paulo, que realmente ele gostava muito da cidade, o grande problema para ele agora era a Universal em si. Era justamente estar tão próximo dessa podridão que estava no centro, no poder da Universal. Então ele começou a amadurecer essa ideia de tentar buscar uma outra vida, um outro emprego, alguma outra coisa. Ele até conversava com a mulher dele, só que ela era absolutamente contra isso, porque, e não sem razão, querendo ou não, o Mário, ele não tinha nenhuma outra experiência profissional. A única coisa que ele foi na vida foi pastor da Universal, e pastor da Universal não tem vínculo empregatício com a igreja. Então pode-se dizer, assim, estritamente falando, que o Mário não trabalhou na vida, né? Em questão de emprego mesmo. Isso aí, ou seja, experiência zero. E com isso, como é que, por exemplo, ele sai na Universal, como é que ele iria viver em São Paulo, que era eu imagino que mesmo na década de 90, né, já era uma cidade cara de se viver. Como é que ele viveria por lá, tendo que sustentar uma filha e uma mulher que no momento não trabalhava, né? Tá, mas não teria como. Isso aí é uma questão que é muito importante. A gente tem que falar mais sobre isso aí. O próprio Profeta Nervosão traz sempre esses casos aí. Se você, ouvinte, conhece algum parente ou tem algum conhecido que foi pastor dessa igreja, dessa empresa, né, na verdade, você tem que buscar os seus direitos, porque é o seguinte: isso aí é uma coisa que está muito errada mesmo, Felipe. Que é a questão o pastor, ele dedica a vida dele, ele deixa os estudos, ele deixa a vida pra viver em torno da igreja. E aí, quando ele tem que sair, ele sai sem direito aos seus direitos básicos. Inclusive, para o Mário Justino foi oferecido o seguinte: o Mário Justino foi oferecido que ele fizesse, se ele quisesse sair, que a igreja pagaria 1 mês de salário para ele. E ele tinha 1 mês também para abandonar o apartamento que ele ficou, porque a igreja dava um apartamento. Ou seja, ele não iria receber os direitos trabalhistas, ele não ia receber rescisão, não ia receber nada. Hoje já está diferente. Hoje a igreja está registrando e tal, mas tem uma grande leva de pastores que não recebeu esses direitos. Então eles estão procurando o advogados ou então o Profeta Nervosão para estar reavendo esse dinheiro que eles têm direito. Isso a gente não tá nem colocando a questão de hora extra,
aquele adicional noturno, porque em muitos casos eles têm que ficar até mais tarde e tal. A questão do pastor que tem que sair da Universal, gente, é uma questão muito sensível, muito delicada. Por exemplo, um pastor que foi pastor até, vamos colocar aí, até uns 35 anos. E aí decidiu sair. Em qual outra ocupação ele pode trabalhar? Vocês já pararam pra pensar nisso? Se ele não tinha outro trabalho. Em qual outro cargo que ele pode ocupar? Ele não tem mais... Vamos supor assim, você trabalhar como pastor te capacita em quais outras funções que não seja ser pastor? É muito complicado. Assim, tem uma questão de administração, é lógico e tal. Mas é muito complicado a recolocação profissional desse povo. É muito difícil. É uma questão que tem que ser pensada com muita calma, porque realmente é muito difícil. Outra questão é que sair sem os direitos, porque ele dedica a vida dele ali, ele não tinha um plano B, como é que vai fazer sem os seus direitos? Outra questão que tem que ser falado também é que a crueldade deles de dispensarem o cara, porque como o Mário tinha 2 crianças, como é que ele ia fazer pra abandonar a igreja sem ter a certeza do que viria depois? Então é muito difícil, muito difícil. O Mário, ele tava numa situação muito delicada. A parte disso tudo, a gente já vai voltar na parte que o Mário tá insatisfeito, mas a parte disso, esse foi o momento aonde a Igreja Universal adquiriu a Record. Quando a Record foi comprada pela Universal, o Edir Macedo pediu que... a igreja pediu que os pastores ficassem 3 meses sem salário para ajudar na compra da Igreja Universal. Os pastores aceitaram, mas é um dos casos, é uma das situações que a gente faz a gente pensar como que a relação profissional com a igreja é errada, porque mais pastores relataram essa questão de descontar do salário. Um outro caso, onde isso tem no YouTube, um ex-pastor contando que foi combinado que os pastores não receberiam o salário naquele mês, porque ia ter uma viagem para Israel e ia levar pastores para Israel, e que era para eles ficarem um mês sem salário e tal, para custear as despesas. Essa questão de descontar salário para custear coisas da igreja demonstra que essa relação profissional ela é bastante... como é que eu vou te dizer? Não sei se falha é o termo certo, mas é muito maleável, vamos dizer assim. Então tem essa questão que tem que ser ponderada. Tem a questão dos direitos que a igreja comprou então da Universal. Quando a Record foi comprada pela Universal, um pastor chamado Carlos Magno, ele vem à tona falar denúncias contra a Universal. Essas mesmas denúncias o próprio profeta Nervosão comenta frequentemente, que é a suspeita de que supostamente a Record foi comprada com dinheiro do tráfico. Eu tô com uma entrevista aqui do ex-bispo Carlos Magno, eu vou ler para vocês aqui e quero, por favor, pedir que o Felipe faça seus comentários sobre o que ele vai falando aqui. E veja bem, essa entrevista tá no Observatório da TV. Ex-bispo da Universal faz graves acusações contra Edir Macedo e a compra da Record. Vamos ver aqui o que o senhor Carlos Magno fala sobre a compra da Record pela Universal. Vamos escutar e vamos prestar atenção. O senhor afirmou que um dos bispos que foi à Colômbia trazer dinheiro do tráfico que foi um dos bispos... Então, volta lá. O senhor afirmou também que foi um dos bispos que foi à Colômbia trazer dinheiro do tráfico para a compra da Record. Como foi isso? Quais eram os outros bispos que trouxeram dinheiro? Como se dava a relação do Edir Macedo com o narcotráfico? Aí o Carlos Magno. Não, eu só afirmei, como dei depoimento, de mais 12 horas na Polícia Federal apresentando todas as provas. Infelizmente, a IURD... toda vez que eu falar IURD, é Igreja Universal do Reino de Deus, a Universal. A IURD teve apoio do governo Collor e não deu em nada as minhas denúncias. Lembra lá atrás que a gente avisou que o Edir Macedo fez campanha pro Collor? Pois é, foi moeda de troca aqui. Por isso que a gente já explicou para vocês, ouvintes, que
O apoio político dele é somente por interesses. Tem a gente que até hoje fala essa bobeira, Felipe. Ah, porque o evangélico é Bolsonaro. É Bolsonaro até ser de interesse outra coisa. Não tem esse negócio, não. Agora, a próxima eleição eu nem sei como vai ficar, Felipe. Porque a Universal foi perdeu lá em Angola. O Bolsonaro não impediu que o povo de Angola tomasse a igreja. Quer dizer, como é que vai fazer essa questão? Próxima eleição, é possível que seja Lula. Você entendeu? É verdade. É muito mais provável que a Universal busque algum outro candidato. Eu não sei se, assim, é possível, mas eu não sei se, por exemplo, vão chegar a se aliar com o adversário do Bolsonaro, né? Seja ele Lula ou algum outro de esquerda. Eu não sei se os interesses da Universal se aliam assim com um deles a esse ponto, mas a relação da Universal com o Bolsonaro não é assim tão difícil de perceber, que está bem abalada, porque a Universal realmente, por ter apoiado o Bolsonaro em outras situações, esperava que ele pelo menos resolvesse esse problema em Angola, que a gente já comentou em outro Na Boca do Crime aqui. Para os ouvintes, esse problema na Angola foi de que igrejas da Universal lá em Angola começaram a ser invadidas e literalmente tomadas por pessoas armadas, por milícias armadas, porque o dinheiro que saía lá de Angola, dessas igrejas, é estratosférico. Ouvintes, eram realmente quantias absurdas, na casa dos milhões de dólares, e aí esses milicianos viram uma oportunidade de obter muito dinheiro, e o que eles fizeram? Eles sitiaram e tomaram essas igrejas da IURD lá em Angola. E então, o que as lideranças, o que o Edir Macedo pediu, requisitou do Bolsonaro, foi que ele fizesse alguma coisa lá em Angola quanto a essa tomada. Seja para algum destacamento militar para retomar, alguma conversa com o governo de Angola para pedir a retomada dessas igrejas, mas isso acabou não acontecendo. E nisso, o que se sabe pelo menos é que é muito provável que a IURD não apoie uma reeleição do Bolsonaro e prefira então que outra pessoa assuma o seu lugar, que esteja mais alinhada com os interesses dela. E nisso aí, Hernani, essa parada da compra da Record é justamente engraçado que o pastor o Carlos fala. Uma coisa sobre esse pastor Carlos primeiro é que esse aí também não é santo não, né, Hernani? Isso aí é uma coisa que é importante dizer para o ouvinte, que ninguém nessa história é santo. Esse pastor Carlos, apesar de ele ter feito essas denúncias, o motivo da saída dele da igreja foi que o Bispo Macedo não apoiou a eleição dele quando ele queria concorrer para deputado federal. O pastor Carlos, ele queria concorrer para deputado federal. No entanto, ele não teve o apoio do bispo Edir Macedo enquanto ele estava na IURD. Então, por isso, o pastor Carlos ele resolveu por desfazer os seus laços, cortar os laços com a IURD, e começou a fazer essa série de denúncias contra a Igreja Universal. E uma das que mais ficaram famosas foi justamente essas acerca da Record, em que ele falou em vários detalhes que atravessavam as fronteiras do país com os jatinhos do Macedo cheios de dólares para a compra da Record, como forma de lavar o dinheiro. No entanto, mesmo com essas denúncias, não houve nenhum tipo de CPI, de investigação, nada da Polícia Federal, de acordo com ele, nem averiguaram as origens dessa denúncia. E isso é muito engraçado porque, por exemplo, se você for pegar casos americanos, por exemplo, como Jim Jones. Esse aí, o Jim Jones, e também o mais famoso ainda, o televangelista Jim Baker, esse aí é famosíssimo, dá um programa inteiro sobre esse cara. Que por muito menos ele pegou vários anos na prisão lá nos Estados Unidos, para você ver a discrepância em como são tratados esse tipo de denúncias, principalmente porque, não é de segredo, a Universal tem laços muito fortes, tinha, né, laços muito fortes na época com o governo vigente, então obviamente isso aí pode, né,
provável que tenha ocorrido algo por baixo dos panos aí para abafar qualquer tipo de investigação. No entanto, voltando pro Mário, foi justamente durante essa compra da Record e também que os pastores ficaram sabendo que eles teriam de amargurar aí 3 meses de salários tomados pela Universal, porque lembrando, ouvintes, como eles não têm vínculo empregatício, a Universal pode fazer isso. E não tem, eles não podem, como eu posso dizer, fazer nada ali enquanto eles estão dentro da instituição contra isso. Depois legal. Procurar o direito só. Exato. O que eles podem é sair da Universal, procurar processos trabalhistas, tentar alguma coisa na justiça. No entanto, lá dentro, a Universal ela tem total controle sobre como ela rege os salários e como ela dá. Ela pode simplesmente fazer essas coisas de não dar o salário, seja por qual for o motivo que ela fale. E foi justamente durante essa época turbulenta que o Mário ele decidiu que usar essa compra da Record como uma oportunidade. Em que ele falou assim, ele gostaria de continuar trabalhando com a igreja, mas ele queria se afastar do que ele identificava como essa liderança podre, onde o dinheiro circulava muito mais fortemente do que em outras partes da igreja. Então, o que ele queria inicialmente, ele pensou assim, se eu sair da igreja, eu vou ter muitos problemas porque eu não tenho nenhum tipo de experiência com emprego, eu nunca tive um emprego na vida, eu não tenho experiência profissional zero, eu tenho uma família para sustentar. Então o que ele decidiu foi tentar buscar um emprego na Record, ou alguma coisa relacionada a alguma parte da igreja, mas que não necessariamente tivesse relação com a igreja em si, ou seja, ele não seria pastor mais, mas ele trabalharia, por exemplo, na Record, como alguma coisa dentro de comunicação, alguma coisa que tivesse relacionada à igreja, mas ele não tivesse mais de desempenhar as funções dele de pastor. Então, o que ele fez foi, ele conversou com o pastor, como é o nome dele? Pastor Paulo, né? O Paulo. Era o líder lá em São Paulo. Ele conversou com o pastor Paulo e isso ele conta em muitos parágrafos que isso foi uma causa de grande mágoa para ele, porque ele foi tratado com completa indiferença, com cinismo, e até com diversas ameaças quando ele expôs esse desejo, porque inicialmente foi recusado. O pastor Paulo recusou essa pedida para que ele mudasse de função, porque nas palavras do pastor Paulo, eles precisavam dele como pastor. E fora de pastor ele não tinha outra serventia. Porque ele era muito bom, ele era, como a gente falou no programa anterior, ele era muito bom em conseguir dízimos e promover, apesar de não tão fortemente quanto ele fazia na Bahia, né, porque era São Paulo, em promover o espetáculo ali na Igreja Universal para atrair fiéis e, mais importantemente, atrair o dízimo, né? Então dizia que eles precisavam dele como pastor. No entanto, o Mário ele recusou, ele disse que não gostaria de continuar atuando como pastor e que então sairia da igreja, né? No entanto, quando ele falou isso, ele esperava que depois de mais de 8 anos de dedicação à igreja, nunca tendo recebido 13º, férias, o que quer que seja, né? Nenhum tipo de benefício trabalhista, ele esperava que ele seria tratado com dignidade, pode-se dizer, né, Nani? Ele esperava que seria tratado de uma forma digna pelo serviço prestado à Universal. No entanto, certo, ele fala que logo que ele disse que de fato iria sair da Universal, a única coisa o que aconteceu inicialmente foi o pastor Paulo começou a dar risada na cara dele e dizer que o máximo que ele daria seria 1 mês de salário e um tempo para que ele desocupasse o apartamento e levasse a família dele embora dali. E ele disse que ali o mundo dele ruiu, né? Porque depois de 8 anos de serviço intenso para a igreja, praticamente dedicando a vida inteira dele à igreja, ouvinte, ele abandonou a escola, ele abandonou família, ele abandonou tudo para perseguir a carreira dentro da igreja. E quando ele sai, tudo que ele recebe é 1 mês de salário e praticamente uma promessa de pé na bunda em 2, 3 semanas, sendo que ele tem filha, tem esposa. E outra coisa muito importante, Hernani, que aí a Universal já estava precavida,
era justamente que eles começaram muitos pastores que iam saindo da Universal, eles começavam a mover processos trabalhistas contra a Universal, né? E uma coisa que estava acontecendo na época era que eles estavam ganhando, os pastores estavam ganhando processos contra a Universal. Começou uma onda de protestos em que os pastores estavam ganhando da Universal. E aí, justamente para evitar isso, virou procedimento padrão. Quando os pastores saíam da igreja, que eles assinassem um termo dizendo que eles não processariam legalmente a Universal e que eles estavam saindo por vontade própria. E aconteceu de a maioria dos pastores começarem a assinar isso, porque aqueles que não assinavam, eles eram perseguidos pela Universal. De todas as formas, eles não conseguiam novos empregos, eles eram mal falados em todas as instâncias, em todas as esferas. A Universal buscava de toda forma a intimidar esses pastores para assinar esses termos, porque assim eles não poderiam fazer nada legalmente contra a Universal. E dessa forma foi o que aconteceu com o Mário. O Mário resolveu, para manter a família dele e para realmente recomeçar a vida, ele assinou o termo e ele não mais poderia então entrar com nenhum tipo de ação legal contra a Universal. Não, mas pera, você tá pulando umas coisas, calma aí. Antes de tudo, a gente tem que falar o seguinte, deixa eu só voltar lá na parte sobre a compra da Universal aqui, porque tem algumas coisas que são importantes de serem faladas aqui. Então, voltando na entrevista, então o Carlos Magno foi aquele que caguetou que supostamente a compra da Universal está ligada ao dinheiro do tráfico. Vamos ver o que ele falou aqui. Fizemos uma viagem à Colômbia. Éramos 5 casais. A justificativa para a viagem era de conhecer a cidade para colocar um templo da seita. Só no hotel em Bogotá foi que o Bispo Gonçalves nos reuniu e contou a verdade. Segundo ele, um traficante que estava foragido do Rio de Janeiro por ter assassinado um coronel da Colômbia assistiu ao programa da TV. Se sensibilizou com a campanha da compra da Record e se ofereceu para emprestar $1 milhão e uma quantia que não sei calcular em pedra de diamante. Neguei-me categoricamente a participar e isso causou um mal-estar muito grande. Edir tentou me convencer pelo telefone, argumentando que para Jesus até gol de mão vale. Não adiantou. Fui o único a ficar fora do esquema. Minha esposa participou alegando que se estava errado, ele daria conta a Deus. Veja, eu podia esconder esse detalhe. Todavia, mesmo no depoimento na federal, eu expus. Essa questão aqui é muito importante. Olha a questão dos maus olhos aqui, Felipe. Olha a manipulação aqui. Essa manipulação aqui a gente já falou. Não, o bispo tá fazendo isso, mas não é por maldade. Ele tá fazendo pelo bem. Ele tem que dar conta a Deus. Não é isso não. Dinheiro de tráfico é dinheiro de tráfico, ponto. Não interessa. Não tem meio termo. Isso aí já é um dos sinais da manipulação. Conte realmente como se deu a compra da TV pela Universal. Eu vou gravar um vídeo contando a verdade sobre... o Carlos Magno. Eu vou gravar um vídeo contando a verdade sobre a compra da Record, que foi feita pessoalmente por mim, que na época era o bispo que liderava toda a seita Universal no Brasil. Em primeiro lugar, o Edir Macedo estava morando nos Estados Unidos, quando iniciei as negociações com o grupo Silvio Santos e a família Machado de Carvalho, que detinha cada um deles 50% das ações da Record. A Record foi comprada pelo valor de $45 milhões e a igreja assumia as dívidas, sabendo que o patrimônio tecnológico era zero. Tudo sucateado, o que implicava em ter que comprar tudo novo. Foi dado um sinal de $15 milhões e o saldo restante deveria ser pago em 10 parcelas mensais de $4 milhões e 500 mil. Entretanto, antes de começar a pagar as parcelas, a IURD deveria, em 90 dias, apresentar fiança bancária de um banco de primeira linha, e o contrato dizia que, se isso não fosse cumprido, a venda estaria desfeita, e, pasmem os senhores, até o sinal de 15 milhões seria perdido. Os $15 milhões. Então, ou seja, eles tinham 90 dias para apresentar saldo positivo em um banco de primeira linha, ou eles perderiam a emissora e perderiam também os 15 milhões. Eu tentei em todos os bancos a fiança, e mesmo a IURD possuindo... IURD, lembrando, Igreja Universal.
Mesmo a IURD possuindo patrimônio para garantir a dívida, nenhum banco se prestou a financiar. Fiquei então sabendo que era regra na época as instituições bancárias não serem fiadoras de instituições como igrejas, creches, asilos e outras semelhantes a essas. Depois de passados 90 dias, tivemos uma reunião na sede do SBT em São Paulo, onde eu estava presente. Edir Macedo, Honorilton Gonçalves Sandoval também, que era braço direito do grupo do Baú da Felicidade e do próprio Silvio Santos. A reunião foi rápida e objetiva. Silvio iniciou dizendo: Edir, eu tenho aqui o contrato. Vocês não apresentaram a fiança bancária e o contrato diz que vocês perdem o sinal dado e o negócio será desfeito. Mas eu não vou fazer isso. Nunca fiquei com nada de ninguém. Mas o problema é que já gastamos os 15 milhões de dólares. Então vocês vão ter que esperar aparecer outro comprador para Record e aí devolvemos esse dinheiro. Edir Macedo ficou branco e só dizia tudo bem, nós aguardamos. Eu falei com ele baixinho e perguntei se ele me dava carta branca para negociar essa situação. E ele disse: tudo bem, Carlos, mete bronca. Eu pedi a palavra e fui direto e contundente. Silvio, eu não sou advogado, mas tenho certeza que em nenhum lugar do mundo alguém possa perder um sinal de 15 milhões de dólares. Sou o líder da IURD no Brasil e posso afirmar que isso é um golpe do baú. Só que amanhã eu vou convocar o povo e vamos colocar 100 mil pessoas na frente do SBT gritando: queremos nosso dinheiro, isso é golpe do baú. Silvio Santos empalideceu e disse: calma, rapaz, você não é louco de fazer uma coisa dessas. E eu disse: vou fazer sim, porque esse dinheiro é de Deus, eu ainda acreditava nisso. É dinheiro do povo sofrido, isso é o sangue da igreja. Falei com voz alta, bastante nervoso e irritado. Silvio Santos teve medo e disse: os ânimos estão alterados, vamos esfriar a cabeça e faremos a reunião na segunda-feira, junto com o Machado de Carvalho. Era uma quinta-feira por volta das 16 horas, e assim ficou combinado. Saímos dali e na sexta de manhã eu disse: se a IURD apoia o Collor, por que não pedir ajuda a ele? Eu mesmo liguei para Brasília, falei com Renan Calheiros, expus a situação e pedi ajuda. Ele disse: o presidente tem hoje uma recepção com os governadores eleitos que lhe apoiaram aqui na Casa da Dinda. Quem não lembra a Casa da Dinda era onde tinham as reuniões lá do Collor. Inclusive o povo zoava muito isso. Meia-noite ele vai para um jantar na casa do Paulo Otávio. Procure chegar aqui antes dele sair. Parece incrível, mas não havia passagem em avião comercial para Brasília, os voos lotados. Procuramos alugar um jato particular e, por incrível que pareça, não havia nenhum disponível. Isso mostra a grandeza dessa metrópole que é São Paulo. Só no final da tarde foi que o senhor Demerval, um dos diretores da Record, representante de Silvio Santos, conseguiu com um empresário amigo um aluguel de um jatinho. Partimos para Brasília. Eu, Edir Macedo, Honorilton Gonçalves, Alberto Haddad, que foi quem trouxe a Record para ser comprada, e seu primo, Jorge Haddad. Na frente da Casa da Dinda, uma multidão de curiosos e muita imprensa. Falamos com a segurança, que por sua vez contatou Renan Calheiros. Esse é o Renan Calheiros que está lá agora, para quem não está entendendo. E a ordem dada foi para entrar apenas Edir Macedo. Edir recusou e disse que só entraria se entrassem todos. Meia hora depois veio a autorização para todos entrarem e entramos. Havia uma grande festa nos jardins da Casa da Dinda. Ficamos em pé na varanda esperando e sendo ciceroneados pelo Cláudio Humberto, o porta-voz do Collor. Conversou bastante e deu uma dica: quando vocês cumprimentarem o presidente, somente aperte sua mão. Não deem tapinha nas costas, pois ele detesta. Depois de mais de uma hora de espera, finalmente vem o Collor cercado de uma dúzia de pessoas. Parou cumprimentando todos nós, depois da apresentação do Cláudio Humberto, identificando cada um de nós. Collor disse: muito obrigado pelo apoio de vocês. Inclusive vi na Veja que o bispo na igreja com a minha... Eu vi na Veja o bispo na igreja com a minha camiseta de campanha. E vi como vocês têm apanhado do PT. Nesse momento, o Edir Macedo disse: presidente, o senhor poderia nos atender particular por 5 minutos? E o Collor hesitou por alguns segundos e disse: tudo bem, 5 minutos. Entramos na sala, durante 10 minutos ouvindo o presidente falar dos seus planos, em seguida foi abordado o problema da Record. O presidente disse: eu não tomei posse, mesmo que tivesse tomado, não sei se poderia usar o Banco do Brasil para dar essa fiança. Ou seja, aqueles 10 milhões que ficou faltando, ele queria que o Collor financiasse. Pensou e pediu para sua esposa, que estava numa mesa em uma sala ao lado da Cláudia Raia, que se chamasse o PC Farias. PC Farias, pra quem não lembra, é aquele cara envolvido até o pescoço de merda e que apareceu morto aí.
Para nós, um ilustre desconhecido. O povo fala que foi queima de arquivo, mas isso eu não usei. Aí já é teoria da conspiração. Para nós, um ilustre desconhecido. Veio aquele senhor baixinhos, usando sandálias, e o Collor disse: PC, o pessoal do SBT está querendo passar a perna neles. Resolva isso para mim. O PC perguntou: agora? E o presidente retrucou: não, amanhã. Não, amanhã você resolve. E assim nos despedimos. Saímos da casa da Dinda para o aeroporto revoltados. Achávamos que aquilo foi uma maneira de o presidente nos descartar. Na segunda-feira, às 11 da manhã, fomos à reunião no SBT e lá estavam todos esperando. Apenas o Silvio Santos chegar. O Silvio Santos chegou e o sobrinho Guilherme Storar disse: Silvio, preciso falar com você antes de começar a reunião. Silvio disse: fale logo, pode falar aqui mesmo. Para a surpresa de todos, Guilherme Storar disse: o PC me ligou no sábado e disse que a Record é do presidente, que o bispo é apenas o testa de ferro. Silvio arregala os olhos e diz: Edir Macedo, por que você não me disse isso? Caralho, Felipe! Então quer dizer o seguinte, porque é o seguinte, pra quem não tá entendendo nada até agora, supostamente, né, o Carlos Magno diz que o dinheiro, os 15 milhões foram pagos com o dinheiro do tráfico, e ficou faltando mais 10 milhões. Aí, como ele tinha feito a campanha pro Collor, o PC ligou e falou que a emissora ia ser do Collor, e que o Edir Macedo tava só segurando o BO, tava só, vamos colocar assim, tava só fazendo a frente, né? Supostamente. Bom, aí vamos ver aqui. Rapaz, se eu contrariar o presidente, ele caça a concessão do SBT. Esse pessoal é uma máfia. Edir Macedo entendeu de imediato o que estava acontecendo e disse: Silvio, você me desculpe, mas o presidente queria segredo. Eu não podia revelar nada. Silvio se dirige aos demais e diz: está tudo resolvido, não precisa fiança nenhuma. Edir Macedo aproveita e, mentindo, diz: outra coisa que ele pediu é para dividir o saldo em mais vezes. Resultado, o que era para ser pago em 10 parcelas ficou de ser decidido parcelar em mais vezes. Essa é a verdade da compra da Record. Fico enojado ao ver Edir Macedo enganando as pessoas e contando uma versão mentirosa, fantasiosa. E os bestas dizem amém. O que é pior ainda, dizem que foi um milagre de Deus. Deus não usa dinheiro do tráfico, não sonega impostos e não faz negócio com homens impuros. Só Edir Macedo mesmo para contar suas pilantragens e roubos como se fosse testemunho. O que ele esqueceu de dizer foi que foram buscar dinheiro do tráfico de drogas da Colômbia e que os membros da IURD fazem sacrifício sem igual para arranjarem dinheiro para pagar as prestações da Record. Pessoas deram todo o seu dinheiro, venderam casas, móveis, eletrodomésticos, aliança, bicicleta, carro, etc. para dar o dinheiro da IURD, pois o safado do Edir Macedo e seus comparsas mentiam dizendo que a Record ia ser da igreja e seria usada para pregar o evangelho de Jesus Cristo 24 horas por dia. E isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Eles falavam que a Record era a emissora de Deus, era o canal da família, não sei o que lá. Não tem nada de família não, filho. Tem coisa lá que passa lá que se você ver do lado da sua mãe, você morre de vergonha. Deus me livre, cara. Não tem nada de emissora de Deus mesmo não, cara. Nada, nada, nada. Ele se esqueceu de dizer que os pastores pequenos, os auxiliares e suas famílias passavam fome porque não recebiam salários. Naquela época, só os grandalhões continuavam na vida boa sem lhes faltar nada. E que Edir Macedo se esqueceu, o que Edir Macedo se esqueceu foi de dizer que ele aplicou o maior golpe, a maior fraude que já acontecia em uma igreja dita evangélica. Comprou canais de TV e rádio com dinheiro suado, que o povo sob pressão e manipulação doava para a igreja, pois acreditavam nas mentiras de Macedo. Agora depois ele surrupiou tudo passando para o nome dele e da sua esposa. Hoje a TV Record é usada para divulgar o evangelho de Satanás 24 horas por dia. Como é que pode haver gente que ainda acredita neste Edir Macedo e sua quadrilha? Bom, então isso aqui foi o que o Sr. Carlos Magno falou. Então, em resumo, ele disse que quem deu os 15 milhões iniciais foi o tráfico e que quem arrumou depois com o Silvio Santos foi o Collor, através do PC Farias, né? Bom, então essa aqui é a compra da Record, o Felipe. Ah, inclusive ele fala aqui, ó. Recusei-me de trazer material para a rádio e TV dos Estados Unidos, mesmo sabendo que havia um acordo com a alfândega em São Paulo para a entrada de tais equipamentos. Numa só viagem foram trazidas 32 malas. Parece conto de fadas, mas é verdade. Então, em resumo, eles tinham, como o Collor ganhou, a Universal conseguiu muitos benefícios, né? Conseguiu muitos benefícios, muitas regalias, vamos dizer assim. Inclusive, disse que essa foto com ele, com a camiseta com a camiseta de campanha do Collor, tem na internet aí essa foto. Você chegou a ver essa foto, Felipe?
Não, não cheguei a ver. Deixa eu ver se a gente acha essa foto aqui. Mas essa história, Nani, realmente mostra o quão ardiloso, quão prático consegue ser o Edir Macedo, né? Realmente ele conseguiu utilizar todas as cartas dele para essa compra da Record. Você vê como esse apoio político ao Collor pagou dividendos com juros nessa hora de conseguir a Record. Realmente uma jogada impressionante, demais. né, cara? É impressionante. E você realmente é um negócio que assusta. Você vê essa figura do PC Farias aí que realmente era um sujeito que tinha muito o que falar se fosse pego, né, Nani? Teve uma... Opa, com certeza. Uma morte Então você acredita que pode ter sido queima de arquivo? Hernani, assim, é muito, muito curioso um sujeito que sabe tanto morrer assim, né, Hernani? Apesar de que sempre se diz, né? Sempre que é alguém que sabe muito morre, todo mundo, muitas vezes, a maioria assume que é queima de arquivo, né? No entanto, o que esse PC Farias está envolvido, cara, não é brincadeira. Não é brincadeira não, ouvinte. Então, e também tem outros relatos aí, mas isso aí poderia ser para um programa futuro aí, de que realmente tem coisas aí que dão a entender que seria uma queima de arquivo, entendeu? Tem outras coisas muito mais complexas que estão envolvidas nisso aí. Bom, ô Felipe, voltando lá. Então isso aqui a gente falou sobre a compra da Record. Eu acho bom que até os ouvintes tirem suas conclusões, porque cada um vai chegar a uma conclusão diferente, né? Bom, voltando na parte do seu Mário Justino, então o Mário estava muito infeliz, decidiu que estava pensativo, que queria sair. A proposta do Bispo Paulo foi que ele receberia 1 mês de salário e mais nada. Ele ficou chocado em saber disso, mas ele decidiu voltar para a cidade natal dele, para pensar sobre a proposta. Volta para a cidade e vai no cemitério visitar o caixão da mãe dele, o túmulo da mãe dele. Chegando lá, a mãe dele estava enterrada numa gaveta, ele não conseguiu não tinha nem túmulo, só o número da gaveta. Ele chora arrependido com aquilo, pensativo no que ele fez com a vida dele. Lembrando que era para ele ter um futuro maravilhoso, com faculdade e tudo, e ele que tinha desistido desse futuro para se entregar ao Universal, mais uma vez demonstrando o perigo que é essa questão da captação de jovens pela igreja. Bom, aí ele volta para São Paulo, depois de ter ido no cemitério, ele volta para São Paulo e decide que iria mesmo sair, tá? Então o pastor faz ele assinar uma cartinha. Essa carta, ô Felipe, eu conversei com o profeta Nervosão, ele falou que essa carta não tem valor nenhum. A igreja, quando o cara quer sair, a igreja dá uma cartinha picareta, falando assim, que a pessoa está em comum acordo e que não irá processar a igreja. Essa cartinha não tem valor nenhum para a justiça. Porque direito trabalhista é direito trabalhista, não interessa. Não tem essa historinha de você chegar no cara lá e... Vamos supor que a pessoa trabalhou para você tantos anos, aí você chega lá e dá uma cartinha pro cara assinar. Eu estou dispensando os meus direitos trabalhistas. Isso não existe. Exatamente. É papo furado. E é justamente por isso, Hernani, que muitas vezes falam que inicialmente os pastores que assinam essa carta passam um tempo achando que realmente que é isso e pronto, não tem mais o que fazer. No entanto, quando eles recebem algum tipo de orientação jurídica, você vê que, por exemplo, gente que saiu da Universal há 5, há 10 anos, de repente, mesmo tendo assinado essa carta, eles entram com o processo e acabam ganhando. Entendeu? Você vê muitos casos assim acontecendo, porque logo que eles recebem qualquer tipo de orientação jurídica, eles descobrem que tudo que a Universal faz como forma de... puramente forma de intimidação. E que juridicamente não tem valor nenhum. E agora eles estão fazendo lá uma palhaçada, Felipe, que eles estão distribuindo para os obreiros e para os pastores umas cartinhas dizendo que o que eles fazem é trabalho voluntário. Por exemplo, distribui para o obreiro e fala assim, aí fala para a pessoa, escreve seu nome, eu, fulano de tal, estou fazendo trabalho Universal não remunerado, tal, para evitar processo. O profeta falou que essas cartinhas não tem valor jurídico nenhum, Felipe, é só para tentar ludibriar. Diz que juridicamente chega lá, bate lá, o juiz nem vê. Porque não tem. A questão, Felipe, é que uma lei
uma regra da igreja não pode passar as leis da soberania nacional, Felipe. Esse país, apesar de a gente não ver muito isso, mas esse país tem leis. Você não pode pegar uma regra, Felipe, e ouvintes, você não pode pegar uma regra e querer passar a soberania nacional, porque senão vira palhaçada, Felipe. Exato, só que nesse caso universal a gente vê todos esses casos de pessoas mal informadas juridicamente que acabam cedendo a essas pressões da igreja, justamente porque desde que a pessoa entra na igreja, principalmente os obreiros, né, a gente tem que eu acho que é a classe, com certeza a classe mais oprimida dentro da igreja são os obreiros, né, a gente já trouxe aqui os casos do Lucas Terra, do próprio Mário enquanto ele era obreiro, das barbaridades que eles passaram, que desde cedo a igreja já realiza um terrorismo psicológico com eles, né, Hernani? É uma forma de sempre mostrar que abusar da pureza de sentido, de objetivo dessas pessoas, que muitas vezes nem necessariamente não estão lá pelo dinheiro, não estão lá justamente porque querem trabalhar com algo relacionado a Deus, querem espalhar a palavra, sentem que estão fazendo algum bem. E aí justamente quando eles vão entrando em contato com essa podridão, a igreja imediatamente começa com esse terrorismo psicológico de forma a amedrontar as pessoas e fazer com que elas não se voltem contra a igreja depois, quando elas reconhecerem os abusos que a igreja fazia. E isso é uma tática muito comum, e que se essas pessoas pudessem ser assim, mais informadas, né? Porque você tem que pensar, ouvinte, a Universal está em tudo, não é só nos grandes centros que a Universal está, não. Ela está lá numa vilazinha ali no meio da Bahia, entendeu? São lugares onde as pessoas, não é tão fácil assim a pessoa ter conhecimento jurídico, saber que aquilo que a igreja fez ela assinar não vale nada. Não é assim tão fácil. E é por isso que existem muitos movimentos e muitos trabalhos para justamente informar essas pessoas de que o que foi feito com elas foi um abuso e que elas têm sim o direito de reivindicar compensações por esses abusos. Isso é um trabalho muito importante que estão fazendo hoje. Bom, então ele assina uma cartinha lá dizendo que ele não vai processar a empresa. Ele recebe uma dispensa ele tem 30 dias para abandonar o apartamento. E ele sai de lá com a perspectiva de voltar a ter uma vida de uma pessoa comum. Então ele sai de lá, ele vai no cinema, ele compra roupas novas para parar de ficar usando aquelas roupas de igreja. E ele tem uma experiência de viver como um jovem normal. Porque é importante lembrar para os ouvintes que apesar de tudo isso que ele viveu, ele tinha só 23 anos. Ele ainda era um moleque, vamos colocar aqui. Um cara, não é moleque, mas uma pessoa jovem. Então ele vai no cinema, ele começa a entender como é que é a vida de uma pessoa fora da igreja. Ele procura emprego, só que ele não consegue emprego porque é importante lembrar para vocês ouvintes que ele abandonou os estudos ainda no ensino fundamental. Fundamental não. No ensino fundamental, médio, isso mesmo. Não é? Não. Ele parou de estudar com 12 anos. Ali é fundamental ainda. Então ele abandonou os estudos. E ele não conseguia trabalho. Foi aí que ele teve a ideia de mandar cartas para os políticos, para pedir emprego. Ele enviou uma carta para o José Sarney, uma carta para o Oreste Quércia, e esse mandou aí uma que é um canalha, hein, Hernani, esse Orestes aí. Esse aí é um canalha. Você lembra esse é meme, a maioria do povo já conhece, mas você viu aquela entrevista lá dele? Mentiroso! No Roda Viva? Mentiroso e manipulador! Caluniador e mentiroso. E passa 4 minutos falando isso. Só repetindo isso. E o cara fala, não, mas a Veja, mais o X, mais o jornal tanto, e o cara só mentiroso, caluniador e mentiroso. Você tá fazendo o jogo do seu patrão. E fica repetindo isso por 5 minutos no Roda Viva. Esse aí também é um bunda mole. E uma coisa importante, né, Nani, é que antes de escrever essas cartinhas, o Mário ele ia nessas filas de emprego e realmente uma situação degradante, né? Que até os próprios empregadores dessas filas diziam perguntavam onde é que ele estava, se ele estava em Marte, porque o cara já estava com seus 24, por aí, anos de idade. Ele não sabia nem que tinha que ter carta de trabalho, pô. Não tinha nada, não tinha carta de trabalho, não tinha currículo, não tava procurando. Ele chegava na como eu posso dizer?
Na ingenuidade mesmo, ele chegava e dizia que estava procurando pelo primeiro emprego e o povo olhava para ele achando que o cara tinha vindo de Marte. Era um sujeito de 24 anos na cara que nunca tinha trabalhado, né? Porque a sua experiência na igreja, como não tem vínculo empregatício, não conta como emprego, não conta como experiência profissional. Tanto que ele fala aqui que até as pessoas na fila, que eram, por exemplo, moleque mesmo, 16 anos, tudo, dava risada dele nas filas quando ele saía. É realmente uma situação degradante para ele. Bom, aí ele acerta em mandar uma carta pro Hélio Schmidt, que era da presidente da Varig. Aí ele manda a carta, recebe uma resposta dizendo que era pra ele se apresentar no aeroporto de Congonhas. Ele vai lá, faz as entrevistas e tal, e aí é avisado que iam chamar ele se ele fosse aprovado nos testes. Quando ele tá voltando pra casa, ele encontra a mulher dele chorando, junto com, ao lado da irmã, né, que estava acompanhada de pastor da Universal, trazendo a carta para eles dispensarem, para abandonarem o imóvel que eles tinham invadido. Se ignorasse, ia ser despejado por ação policial. Então, ele tem que sair do apartamento que eles moravam para dar espaço para outro pastor vir morar no lugar. E eles vão para casa da irmã da mulher dele, da Graça. Então eles vão lá com ela grávida, lembrando disso, a mulher dele estava grávida de 2 meses, mais a criança pequena, e vão para casa da irmã. Nesse período, Felipe, começa, não é que começa, já estava já estava pesada a coisa, mas fica ainda mais difícil a situação do casamento dele. Por quê? Ele, no caso, ele abandonou a igreja, que era o maior motivo de orgulho para a mulher dele, para a Graça. Porque lembrando que a Graça casou com ele por causa do deslumbre de ser casada com o pastor, que era o motivo de orgulho. Então ele abandonou a igreja, que era o motivo de orgulho para ela. Ele fica sem a renda. Ela estava grávida de 2 meses e ainda tinha a criança pequena para sustentar. Uhum. Então ele estava numa situação muito grave, Felipe. Isso aí é importante, Hernani, também mencionar que enquanto a mulher e a filha dele foram de fato para a casa da irmã, ele não foi acolhido lá, né, Hernani? Porque a igreja não autorizou que ele fosse acolhido na casa da irmã. E não só isso, mas a própria irmã da mulher dele e o marido não viam ele mais com bons olhos, porque eles julgavam, e também ele até diz em outras passagens... Foi a própria igreja que pediu que não recebesse? Isso aí, ele fala em uma que proibidos pela igreja eles ficaram impedidos de me acolher. Ou seja, não puderam acolher ele, nem se quisessem. No entanto, o importante também é que eles não queriam, porque isso é um tema muito grande nessa obra, de que existiam muitas mágoas entre ele e a mulher que ficavam não faladas, né? No caso, por exemplo, lembrando os ouvintes, o Mário dizia que a mulher dele culpava ele indiretamente pela morte da mãe dela. Mas ele teve culpa indireta. Culpa, sim, porque ela morreu de infarto porque ele não quis, ele quis se mudar, né? Ele não quis sair da igreja. A mãe dele disse que ia oferecer um emprego, ele disse que não, que ia continuar sendo pastor, então ela teria morrido de infarto. Assim, culpa, morreu de infarto, não tem jeito. Tem o estresse e tudo mais, tudo bem. Aí não vamos entrar nesse mérito. No entanto, a mulher dele culpava ele indiretamente pela morte da mãe dela. E isso já começou a abalar muito a relação. E depois disso, depois que ele foi despejado e mesmo com a mulher dele pedindo para que ele ficasse, porque não teria mais eles não teriam como se sustentar em São Paulo, porque eles tinham uma filha pequena de 4 anos e, muito importante, a mulher dele estava grávida novamente, de 2 meses. Ou seja, eles seriam despejados quando ela estava ainda, ia dar, já estava com outro, para esperar outro filho, né, Hernani? E mesmo assim ele foi em frente, ele saiu da igreja, não conseguiu emprego, e então, quando a irmã acolheu a mulher dele, ele ficou proibido de ser acolhido lá, né? Não só pela igreja, mas também pela própria irmã. Bom, então ele começa a entender como é que funcionava a vida de uma pessoa normal, uma pessoa comum.
Tudo que ele pensava era na criança, né? Na filha dele. Ainda mais com a criança que tinha pra nascer. Outra coisa que a questão que ele fala que ele tentou levar um presente pra menina e foi maltratado, como você falou, lá na casa da irmã da mulher. Só que aí, como o salário que ele ganhava não dava pra ajudar as crianças, pra ajudar a esposa e a criança, a Graça teve que começar a trabalhar como caixa de supermercado. Isso foi um baita de um tombo, Felipe. Um baita de um tombo, porque ela a vida inteira não tinha que trabalhar, vivia como uma madame, como a princesa, esposa do pastor. De repente, o mundo dela cai e ela tem que trabalhar de caixa de supermercado. Pra ela também foi um tombo muito grande, Felipe. Tanto que foi nesse período que ela parou de falar com ele. Outra questão que é importante ser falado, Felipe, é que esse é o primeiro momento em que ele reconhece que a Graça foi a única pessoa que ficou com ele o tempo todo. Realmente, de fato. Ela ajudou ele em tudo, nunca reclamava de nada, dava força pra ele, cuidava dele. Foi a pessoa que esteve com ele sem pedir nada em troca. E ele tinha os seus podres que ele escondia dela. Então ele vê que ela foi a única pessoa que teve de verdade com ele e que ele só fazia merda. Mas ao mesmo tempo ele não conseguia ter força pra salvar esse casamento, porque eles estavam no fundo do poço, ele estava tentando sobreviver. Como ele estava muito infeliz, muito insatisfeito, aconteceu numa coincidência dele conhecer uma mulher. Essa mulher chamou ele pra ir tomar um chopp. Ele muito nervoso, porque ele nunca tinha passado por uma situação dessa, né, de trair a Graça com a mulher. Ele traía a Graça com o homem. Tanto é que ele se classifica bissexual. Mas com mulher isso nunca tinha acontecido. Mas aí a mulher levou ele pra tomar um chopp e tal. A mulher gostava de um pó. Aí eles foram pro um quarto de hotel. Aquelas espeluncas de quinta categoria. Foram pra um quarto. Ele nervoso, porque tava preocupado, porque ele nunca tinha comido outra mulher. De repente, ela fala pra ele tomar um banho. Quando ele sai do banho, ele tinha sido roubado. Ela levou todos os pertences, levou inclusive roupa que ele tinha comprado para as crianças. Ele ficou triste por isso, mas ficou feliz porque ele não tinha traído a mulher dele. Eis que uma semana depois ela liga, a mulher, a suposta amante, liga no trabalho dele e pede desculpa, diz que fez isso por extrema necessidade financeira, mas que queria encontrar ele de novo. Eles se reencontram e dessa vez ela pede desculpa, devolve as roupas das crianças, fala que a intenção não era roubar as roupinhas das crianças, devolve pra ele. E aí eles finalmente têm a relação sexual. O problema disso é que ela inicia ele no pó e ele fica, ele já estava voltando pra maconha. E além dela reinserir ele na maconha, ela insere ele no pó, na cocaína, o que foi o início da tragédia final na vida dele. A cagada toda caminha no fato que ele vai numa festa na casa dessa mulher, dessa amante dele, na casa de uma amiga dela. Eles vão na festa lá, tá rolando um pó e todo mundo cheira. Só que aí depois eles decidem injetar. Bom, gente, aqui é interpretativo. O livro não deixa claro que foi aqui que aconteceu a tragédia. Mas dá a entender que foi aqui. Todo mundo passa aquela seringa injetando o pó. Injetando cocaína, mas mandando na veia. Eu não sei se eles estavam injetando a pasta base, ou o que era lá, ou se derreteram, não sei. Sei que todo mundo mandou pico na veia. Quando eles mandam na veia, o livro não deixa claro se foi aqui que ele contraiu AIDS, ou se foi durante as relações com ela, se ela tinha AIDS e ele de repente transando com ela pegou. Fato é que dessa rodada, depois que ele sai dessa parada, ele já estava com AIDS. Ele começa a se sentir muito mal. Lá pra frente, lá pra frente a gente vai falar sobre isso. Tô só adiantando. Ele começa a relatar uma extrema fraqueza no corpo, diarreia, que ele vivia doente
ou seja, ele já tinha sido pego pelo vírus da AIDS. É importante lembrar que anos 80 e 90 foi explosão de casos de AIDS, ainda por desinformação, por problema de pessoas que compartilhavam seringas, produtos de manicure, isso é um perigo também. Que mais? Produto de manicure, seringa. Então, nessa época, por desinformação, tava muito feio. O Mário se sentindo envergonhado do que tava fazendo com a vida dele. Isso ele ainda não sabia da AIDS, tá? A gente só adiantou aqui pra vocês. Porque eu adiantei porque eu acho que é relevante falar que ou foi no ato da seringa, ou foi transando com essa amante dele. Foi um dos dois, as duas únicas possibilidades que ele pegou AIDS. Porque do pastor, do homem que ele transava não era, porque ele já tinha engravidado a Graça, a mulher dele. Então ali, ele não tem como ter pegado do cara. Então, ele envergonhado com o que ele tava fazendo com a vida dele. Essa parada de mandar na veia fez ele sentir muito peso na consciência, de ver o que ele tava fazendo com a vida dele. E ele, se sentindo envergonhado, achou que a melhor decisão era contar pra Graça, a mulher dele, tudo o que tinha acontecido durante esses anos. Então ele vai e conta tudo. A questão dos medicamentos e da droga que ele usava escondido pra suportar. A traição que ele fazia com com aquele homem, que ele transava com aquele cara. A traição que ele fez com essa mulher. A questão do pó, a questão das drogas. Ele contou tudo pra Graça, na expectativa que ela iria entender e apoiar ele, como ela fez a vida inteira. Porque ele tinha entendido que ela, como eu falei mais cedo aí, ela foi a única pessoa, e ela realmente, ela não merecia mesmo. Ela foi muito boa, ela sempre esteve com ele, ela não merecia. Bom, ela começa a gritar, fala que, como ele era um canalha, xinga ele, e decidem que... Ela decide que vai voltar com as crianças para a Bahia, lembrando os ouvintes, que era de lá que ela morava. Ela decide que vai voltar para Salvador e ele deixa ele em São Paulo sozinho. Ela junta as coisas dela, leva as crianças e vão para Salvador, e ele continua em São Paulo, no mesmo lugar que ele morava, sozinho e pensando sobre a cagada que ele fez com a vida dele, sobre tudo que ele tinha feito de coisas ruins, e que ele tinha perdido a mulher da vida dele. Ele tenta traçar um plano para que ela volte com ele. Seria um plano de redenção onde ele conseguiria conquistar ela de novo. Logicamente, isso nunca seria possível. Isso é uma loucura dele, porque depois de tudo que ele fez, a Graça tinha nojo dele. Não queria mais nenhum tipo de contato com ele. E até pra ele conseguir falar com ela por telefone era difícil. Bom, ele decide voltar pra igreja. Por mais bizarro que isso possa parecer. Ele decide voltar pra igreja na intenção de reconquistar a Graça. Ele retorna pra igreja. Ela mesma disse que não acreditava que ele ia conseguir voltar pra igreja. Por causa que já tinha perdido aquele espírito de... Os evangélicos chamam isso de primeiro amor. Que é quando o evangélico tem daquela devoção que se entrega de alma, de coração. Então ela disse que não acreditava que ele ia conseguir voltar pra igreja, mas ele volta. Só que ele voltou já... Esse retorno dele pra igreja já não foi a mesma coisa mesmo. Mas eu tô falando assim, porque ele já voltou com outra perspectiva pra igreja. Ele já voltou mesmo pensando na mulher dele, aqui já não tinha nada mais a ver com Deus, com espiritualidade, com nada. Ele volta pra igreja. Dessa vez já sabe, ciente de tudo. Então ele liga pro pastor Paulo, pedindo que aceitasse que ele voltasse pra igreja, porque a igreja queria entrar em Portugal para expandir na Europa. E queria entrar também nos Estados Unidos, onde em Portugal eu sei que tem poucas sedes lá e não vingou muito não. Agora, nos Estados Unidos, eu até falei o nome errado no último programa, quero pedir desculpa. Nos Estados Unidos, a Igreja Universal entra com outro nome. Lá se você pesquisar, todos vocês podem pesquisar por Pare de Sufrir. Quem quiser pesquisar aí vai achar. Pare de Sufrir. É o nome da Universal nos Estados Unidos. Vocês vão ver aqui centenas de vídeos descendo o porrete. Eles fazem uns comerciais bem chamativos lá. E, enfim,
Então a Universal estava expandindo para Portugal e estava expandindo para os Estados Unidos. E o Mário ligou para o pastor Paulo, o mesmo pastor que ele tinha pedido demissão, para que ele tivesse uma oportunidade de participar na expansão da igreja nesses países. Porque eles iriam mandar pastores aqui do Brasil para fazer a entrada nesses países lá, né, para começar a iniciar o seu trabalho. Bom, então o Paulo aceita. Ele faz uma última viagem para visitar o pai dele. Ele se despede do pai dele. Ele se despede das crianças em Salvador. Entra no avião e vai embora para Portugal, onde ele iria recomeçar sua vida mais uma vez, na expectativa seguinte: indo para Portugal, ele iria provar para a graça que ele mudou. Ele iria poderia levar a graça para Portugal. As crianças teriam uma qualidade de vida melhor e a vida dele voltaria ao normal mais uma vez. Lembrando vocês que a ida dele para São Paulo já foi uma tentativa de recuperar a vida, e a vida dele simplesmente piorou muito, enlouqueceu. Agora ele entra no avião para ir para Portugal. Quando ele é cometido por uma gripe muito forte, ele fica muito mal. Ele suspeitou que fosse dengue. Ele entra no avião para Portugal, onde ele iria tentar recomeçar sua vida mais uma vez. Bom, Felipe, por hoje é isso. É isso aí, Felipe. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou!